Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai conhecer 10 tecnologias de transporte futuras mais impressionantes do mundo. Ideias que estão mudando silenciosamente a forma como nos movemos, encurtando distâncias e transformando o que parecia impossível em realidade. Algumas dessas inovações já estão mais próximas do que você imagina, e o impacto delas vai muito além do transporte. Se prepare, porque o futuro está chegando mais rápido do que parece. Isso não deveria ser possível, mas está sendo projetado como se fosse inevitável. O Virgin Hyperloop surge como uma tentativa direta de romper o limite físico que sempre definiu o transporte terrestre. A ideia é simples apenas na superfície: cápsulas transportando pessoas e cargas dentro de tubos quase a vácuo, onde a resistência do ar praticamente desaparece. Ao eliminar esse atrito invisível, o sistema cria um ambiente em que a velocidade deixa de ser inimiga da eficiência. A propulsão elétrica, combinada com levitação magnética, permite que as cápsulas não toquem fisicamente a estrutura, reduzindo perdas energéticas e desgaste mecânico. O resultado é um deslocamento que pode ultrapassar 1000 km/h, transformando trajetos que hoje consomem horas em viagens de minutos. O conceito não se limita à velocidade como espetáculo tecnológico. Ele se apresenta como uma solução integrada para problemas reais: congestionamento urbano, emissões de carbono e saturação do transporte aéreo. Ao operar em tubos fechados, o sistema promete previsibilidade, segurança e menor impacto ambiental. A proposta também sugere custos competitivos em relação a aviões e trens de alta velocidade, reposicionando a lógica econômica do transporte de longa distância. No entanto, essa promessa convive com desafios igualmente monumentais. A infraestrutura exigida é extensa, cara, e depende de aprovação regulatória em múltiplos níveis. Testes em larga escala ainda são necessários para validar segurança, conforto e viabilidade operacional contínua. O Virgin Hyperloop não é apenas um meio de transporte alternativo. Ele representa uma mudança estrutural na relação entre distância e tempo. Se funcionar como proposto, cidades deixam de ser separadas por horas e passam a ser conectadas por minutos, redefinindo trabalho, logística e mobilidade de forma silenciosa, porém profunda. O Renault Float não se parece com um carro porque não foi pensado para repetir nada do presente. Seu formato esférico rompe com a lógica tradicional de frente, traseira e laterais, permitindo movimentação em qualquer direção com fluidez contínua. Essa liberdade geométrica reflete uma visão de mobilidade, onde o veículo se adapta ao ambiente, e não o contrário. A estrutura externa translúcida é capaz de alterar cor e transparência, criando uma interface dinâmica entre o veículo e a cidade. No interior, a cabine é ampla, personalizável e focada na experiência do usuário, priorizando conforto, conectividade e interação digital. O Renault Float foi concebido para operar de forma totalmente autônoma, utilizando sensores avançados e inteligência artificial para navegar em ambientes urbanos complexos. A ausência de controles tradicionais reforça a ideia de que o veículo não exige condução humana, apenas destino. O conceito não apresenta dados de produção ou comercialização, deixando claro seu papel como laboratório experimental. Ele funciona como uma plataforma de ideias, explorando novas formas de interação entre humanos, máquinas e espaço urbano. A proposta também dialoga com sustentabilidade, ao imaginar um sistema de mobilidade mais eficiente e integrado ao fluxo das cidades. O Renault Float não tenta prever exatamente como será o futuro, mas testa possibilidades que desafiam padrões atuais. Ele sugere que a mobilidade pode deixar de ser apenas funcional e se tornar experiencial. Ao fazer isso, o conceito desloca a discussão do transporte como necessidade para o transporte como extensão do ambiente urbano inteligente. O Gyroscopic Transport propõe uma ruptura direta com a lógica tradicional do transporte urbano ao deslocar o movimento para cima do tráfego existente. O conceito utiliza veículos em formato de disco, sustentados por sistemas giroscópicos avançados que garantem estabilidade constante durante o deslocamento. Esses giroscópios funcionam por meio de volantes de inércia, capazes de manter equilíbrio mesmo em estruturas estreitas e elevadas. O sistema foi projetado para operar acima das ruas
ruas, em trilhos elevados ou suportes minimalistas, liberando o espaço inferior para pedestres e veículos convencionais. Alimentados por energia solar, os veículos reduzem emissões e dependência de fontes fósseis. O conceito também explora o uso vertical da cidade, permitindo múltiplos níveis de circulação simultânea. No interior, a proposta varia desde configurações compactas, semelhantes a metrôs urbanos, até cápsulas mais sofisticadas, com sofás, telas e sistemas de entretenimento. Essa flexibilidade sugere um transporte adaptável a diferentes perfis de uso, desde deslocamentos rápidos até experiências mais confortáveis. Embora custos e prazos não tenham sido divulgados, o projeto destaca benefícios claros: redução de congestionamentos, menor impacto ambiental e melhor aproveitamento do espaço urbano. O Gyroscopic Transport não busca apenas eficiência, mas uma reorganização visual e funcional da cidade. Ainda conceitual, ele serve como experimento de engenharia e design urbano. Ao imaginar veículos flutuando sobre o tráfego, o projeto questiona se o problema da mobilidade está realmente nas ruas ou na forma limitada como elas sempre foram utilizadas. O Flying Train da Hir-Insat propõe uma fusão entre transporte ferroviário e sistemas de suspensão aérea, criando uma alternativa elevada aos trens convencionais. O sistema utiliza cápsulas semelhantes a vagões suspensas em trilhos posicionados acima do solo. Diferente dos trens tradicionais, não há contato direto com trilhos inferiores, o que reduz atrito, desgaste mecânico e ruído operacional. A propulsão elétrica garante um funcionamento mais limpo e eficiente, com menor impacto ambiental. Ao operar acima do nível da rua, o Flying Train elimina cruzamentos com veículos e pedestres, aumentando a segurança e a previsibilidade do trajeto. O design foi pensado para a integração com a infraestrutura urbana existente, evitando grandes obras de escavação ou demolição. Isso torna o conceito potencialmente escalável para áreas densamente povoadas. O objetivo principal é oferecer deslocamentos rápidos em ambientes urbanos e interurbanos, reduzindo congestionamentos terrestres. Embora ainda esteja em fase conceitual, o projeto destaca uma abordagem pragmática para o uso do espaço aéreo urbano. Ele não busca reinventar completamente o transporte, mas otimizar sistemas já conhecidos com novas soluções técnicas. O Flying Train da Hir-Insat sugere que a eficiência não depende apenas de velocidade, mas de posicionamento inteligente. Ao retirar o transporte do solo sem levá-lo ao ar livre, o conceito cria uma camada intermediária de mobilidade. Nesse espaço elevado, o deslocamento se torna mais previsível, silencioso e integrado ao ritmo das cidades modernas. O Space Perspective redefine o turismo espacial ao remover o elemento mais agressivo dessa experiência, o foguete. Em vez de lançamentos explosivos, o projeto utiliza um balão de alta performance para elevar a cápsula Neptune até a borda do espaço. A subida ocorre de forma gradual, silenciosa e controlada, alcançando aproximadamente 30 mil metros de altitude. Nesse ponto, os passageiros observam a curvatura da Terra, contrastando com o fundo escuro do espaço. A viagem completa dura cerca de 6 horas, divididas entre subida, permanência no ponto máximo e descida suave. A cápsula foi projetada como um ambiente de luxo, com janelas panorâmicas amplas, assentos confortáveis, bar e banheiros, eliminando a sensação de confinamento comum em aeronaves. Não é necessário treinamento especial, o que amplia o acesso a esse tipo de experiência. O preço elevado posiciona o serviço como turismo de alto padrão, mas com impacto ambiental significativamente menor em comparação a voos espaciais tradicionais. Ao evitar motores de alta combustão, o sistema reduz emissões e riscos associados a lançamentos convencionais. O Space Perspective não promete aventura extrema, mas contemplação controlada. Ele transforma o espaço em um destino observável, não em um ambiente hostil. Ao fazer isso, altera a narrativa do turismo espacial, deslocando o foco da adrenalina para a experiência sensorial. Nesse modelo, alcançar o espaço deixa de ser um feito técnico e passa a ser um produto cuidadosamente projetado para observação, conforto e silêncio.
O futuro do voo não está apenas nas asas ou nos motores, mas no espaço onde o passageiro existe durante horas. O Airspace Cabin Vision 2035 Plus foi concebido para transformar a cabine de uma aeronave em um ambiente inteligente, adaptável e profundamente tecnológico. A proposta parte do princípio de que conforto não é luxo, mas eficiência operacional. Assentos inteligentes com identificação biométrica ajustam automaticamente posição, temperatura e iluminação conforme o perfil do passageiro. O controle climático deixa de ser coletivo e passa a ser individual, reduzindo fadiga e desconforto em voos longos. Sistemas de entretenimento avançados incorporam realidade virtual e aumentada, alterando a percepção de tempo e espaço dentro da aeronave. O design da cabine abandona layouts rígidos e adota configurações flexíveis, capazes de atender desde passageiros premium até classes econômicas mais eficientes. Materiais avançados reduzem ruído, vibração e impacto psicológico do confinamento, enquanto compartimentos superiores, redesenhados, ampliam a sensação de espaço. A proposta também incorpora materiais ecológicos e soluções de economia de energia, alinhando a experiência do usuário com metas ambientais da aviação. Não se trata apenas de agradar passageiros, mas de otimizar operações, reduzir consumo e aumentar a vida útil dos componentes internos. O custo de implementação não é detalhado, mas pressupõe investimentos elevados em pesquisa, integração tecnológica e certificação. Ainda assim, o Airspace Cabin Vision 2035 Plus funciona como um laboratório conceitual do que a aviação comercial pode se tornar. Ele desloca o foco do transporte como deslocamento físico para o voo como experiência controlada. Nesse cenário, viajar deixa de ser um intervalo desconfortável entre dois pontos e passa a ser parte ativa do destino. O Airbus Pop-Up nasce de uma constatação simples e incômoda. As cidades cresceram mais rápido do que sua capacidade de se mover. O conceito propõe uma solução modular que elimina a separação rígida entre transporte terrestre e aéreo. No centro do sistema está uma cápsula de passageiros feita em fibra de carbono, projetada para ser leve, segura e totalmente elétrica. Essa cápsula pode se acoplar a um módulo terrestre, funcionando como um carro urbano convencional, ou a um módulo aéreo equipado com 8 rotores elétricos. A transição entre solo e ar não exige troca de veículo nem intervenção humana direta. Um aplicativo centraliza o planejamento da viagem, analisando destino, tráfego e condições do percurso. Um algoritmo decide automaticamente a rota mais eficiente, alternando entre solo e voo quando necessário. Em situações de congestionamento extremo, a cápsula simplesmente se desacopla do módulo terrestre e é transportada pelo ar, ignorando o caos urbano abaixo. O sistema é pensado como livre de emissões e totalmente elétrico, reduzindo o impacto ambiental e ruído. Mais do que um veículo, o Airbus Pop-Up é uma proposta de mobilidade multimodal integrada. Ele questiona a ideia de que deslocamento precisa seguir um único plano físico. Embora ainda seja apenas um conceito, ele ilustra como a mobilidade urbana pode evoluir para sistemas híbridos, flexíveis e inteligentes. O desafio não está apenas na tecnologia, mas na regulamentação, na infraestrutura aérea urbana e na aceitação social. O Airbus Pop-Up não promete resolver todos os problemas das cidades, mas expõe uma direção clara. Quando o espaço horizontal se esgota, a mobilidade começa a pensar verticalmente. O EDAG CityBot não foi concebido apenas como um veículo, mas como uma unidade funcional da própria cidade. Diferente de meios de transporte tradicionais, ele opera como uma plataforma robótica autônoma, capaz de assumir múltiplas funções conforme a necessidade urbana. Sua arquitetura modular permite que diferentes módulos sejam acoplados, transformando o mesmo sistema em transporte de passageiros, veículo de carga, robô de limpeza, manutenção de áreas verdes ou serviço municipal sob demanda. Essa versatilidade reduz a necessidade de frotas especializadas, concentrando múltiplas tarefas em uma única infraestrutura tecnológica. O CityBot se integra diretamente a sistemas de cidades inteligentes, comunicando-se com semáforos, redes elétricas, sensores urbanos e outros robôs. Essa conectividade constante permite otimizar rotas, reduzir consumo energético e responder dinamicamente às condições da cidade. A operação autônoma elimina a necessidade de motoristas, abrindo espaço para
novos modelos de mobilidade e serviços urbanos. O sistema também prevê o uso de micropagamentos digitais, viabilizando cobranças automáticas por serviço prestado, seja transporte, entrega ou manutenção. Além do impacto operacional, o EDAG CityBot propõe uma mudança conceitual. A cidade deixa de ser apenas um espaço passivo e passa a funcionar como um organismo automatizado. Ao reduzir emissões, congestionamentos e custos operacionais, o projeto se apresenta como uma resposta escalável ao crescimento urbano. Ainda em estágio conceitual, o CityBot não promete soluções imediatas, mas aponta uma direção clara. Quando veículos deixam de ser apenas meios de transporte e passam a executar funções urbanas ativas, a fronteira entre mobilidade, robótica e gestão pública começa a desaparecer silenciosamente. O Transit Elevated Bus propõe resolver um dos maiores paradoxos das cidades modernas. Mais pessoas precisam se mover, mas não há mais espaço no chão. A solução apresentada é utilizar o espaço vertical de forma direta e funcional. O veículo opera sobre trilhos elevados posicionados acima das vias existentes, enquanto carros continuam trafegando normalmente por baixo. Sustentado por pilares laterais, o sistema cria a imagem de um túnel móvel suspenso que atravessa a cidade sem interromper o fluxo atual. Com capacidade para transportar até 1.200 passageiros por viagem, o Transit Elevated Bus tem potencial para retirar centenas de veículos individuais das ruas em um único deslocamento. O sistema é movido exclusivamente à energia elétrica, reduzindo emissões e dependência de combustíveis fósseis. Um dos principais diferenciais está na possibilidade de operar sobre estradas já existentes, evitando obras subterrâneas caras e longas. A velocidade operacional, próxima a 64 km por hora, garante previsibilidade em corredores urbanos congestionados. Apesar de enfrentar desafios técnicos e regulatórios, o conceito permanece relevante como exercício de engenharia urbana criativa. Ele demonstra que soluções de transporte não precisam competir por espaço, mas podem se sobrepor de forma estratégica. O Transit Elevated Bus não é apenas um ônibus diferente. Ele representa uma mudança de perspectiva sobre como cidades podem crescer sem paralisar. Quando o solo atinge seu limite, a mobilidade encontra novas camadas para existir. O Future Fire Truck Concept foi idealizado para responder a um problema crítico das grandes cidades, o tempo perdido no trânsito durante emergências. O conceito incorpora um sistema de estabilização giroscópica, que permite ao veículo estender pernas mecânicas e se elevar acima do tráfego comum. Essa capacidade cria um corredor direto em ambientes congestionados, reduzindo drasticamente o tempo de resposta em incêndios urbanos. O design inclui canhões de água de alta pressão controlados remotamente, permitindo o combate às chamas com maior precisão e segurança para os bombeiros. A elevação do veículo também amplia o alcance vertical, facilitando o acesso a prédios altos sem depender exclusivamente de escadas ou plataformas externas. Embora ainda seja um protótipo conceitual, o projeto não se concentra em viabilidade comercial imediata. Seu objetivo é explorar soluções técnicas que possam influenciar futuros veículos de emergência. Custos, produção em larga escala e regulamentação não foram definidos, reforçando seu caráter experimental. Ainda assim, o conceito evidencia uma mudança de mentalidade no design de veículos de resgate. Em vez de competir com o trânsito, o Future Fire Truck simplesmente o ignora. Ao incorporar tecnologias de estabilidade, elevação e controle remoto, o projeto transforma o caminhão de bombeiros em uma plataforma multifuncional. Nesse cenário, salvar tempo significa salvar vidas, e quando a cidade impede o caminho, a engenharia encontra formas de passar por cima. E essas foram 10 tecnologias de transporte futuras mais impressionantes do mundo. O que hoje parece distante está sendo construído agora, passo a passo, em silêncio. O futuro da mobilidade não chega de uma vez. Ele se infiltra no cotidiano e muda tudo sem pedir permissão. Se você quer continuar acompanhando as inovações que vão redefinir o mundo nos próximos anos, esse canal é o lugar certo. Nos vemos no próximo vídeo.